A hipertensão ou pressão alta, como é mais conhecida, faz parte da vida de 35% dos brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Todo ano, cerca de 400 mil pessoas morrem no país vítimas de hipertensão e que está relacionada ainda a 80% dos óbitos de acidente vascular cerebral e 60% dos casos de infarto. Para falar com a gente sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da pressão alta, eu converso agora com o cardiologista Dr. Valério Trindade. Bom dia, Dr. Valério. Seja bem-vindo à Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Assunto importante, hein? É demais, né, doutor Valério? Tão importante e as pessoas têm negligenciado, é o que a gente percebe, né? Esse é o maior problema. Na verdade, Moninha, a questão tem a ver também, passa pela falta de sintomas da hipertensão, né? A hipertensão é uma doença silenciosa. Então, nós temos que procurar ativamente os hipertensos, né? Essa é a questão. Tá, então vamos lá. Destrinchar isso de uma forma muito simples para os nossos telespectadores. O que é hipertensão arterial? Hipertensão arterial é pressão alta. Quer dizer, o nosso coração trabalha bombeando sangue para o corpo contra uma certa resistência, que a gente chama de pressão. Quando essa pressão está muito alta, começa a danificar o próprio coração e os órgãos principais do sistema. Isso é pressão alta. Nós temos um valor e esse valor, quanto mais alto, maior os prejuízos, maiores os riscos. O bombear do coração é que é a pressão, é isso? Não. A resistência, a dificuldade para bombear o coração é que seria a pressão alta. A resistência. O Entendi. coração quer fazer o serviço dele, mas muitas vezes ele encontra uma resistência muito grande. Isso é pressão alta. Entendi. E essa resistência que ele encontra, devido quais são os fatores? Bom, a gente não sabe a causa de pressão alta, a gente não sabe. Em 95% das pessoas, a gente procura uma causa e não acha. A gente sabe que tem um caráter genético, hereditário, que tem muita relação, por exemplo, com obesidade, com cigarro, com falta de atividade física, etc. Mas a causa específica a gente não sabe. O senhor falou no começo que é uma doença silenciosa. Ela é sempre silenciosa ou ela também dá sinais claros? Ela só dá sinais claros quando a gente já está atrasado. Então, se a gente quer prevenir doenças, infarto e derrame principalmente, a gente tem que identificar a pessoa que tem pressão alta e que não tem sintoma. Então, isso a gente faz uma consulta médica, em campanhas, nesse tipo de informação que você está prestando. Quer dizer, nós temos que medir a pressão. A gente não pode contar com o aparecimento de sintomas para identificar um paciente. Existe uma idade para as pessoas começarem a ficar mais atentas à pressão? Boninha, isso é um dado muito importante, sabe? A gente tem visto cada vez mais jovens hipertensos. De uma forma geral, a hipertensão é uma doença do adulto, do idoso, né? A mulher a partir da menopausa, o homem a partir dos 40 anos. A partir daí a gente fica mais atento. Mas por causa do estilo de vida atual, moderno, de sedentarismo, de obesidade, de telas, etc., a gente tem surpreendido jovens com pressão alta e, como a gente disse, de forma silenciosa. Então, assim, a avaliação deve ser feita para a população em geral, mas são os adultos, de uma forma geral, que vão ter o diagnóstico feito. Doutor Valério, essa pressão alta, ela pode causar ou agravar outras doenças? Sim, aí existem duas relações. A primeira é dela estar associado e aumentando o risco. Por exemplo, a gente vê pessoas com pressão alta que têm colesterol alto, ou que têm pressão alta, colesterol alto e diabetes. E se a gente somar isso ainda, o cigarro, etc., um risco é maior quando associado a outro. Isso é importante. A gente não só soma os riscos, a gente multiplica quando existem mais de uma dessas doenças associadas. Agora, a hipertensão sozinha é o principal fator de risco para as doenças que mais matam no mundo hoje, que são o infarto e o derrame.
Então, quer dizer, ela sozinha já é um grande risco e quando associada, pior ainda. Uhum. Doutor, ultimamente a gente vê nas casas esses medidores de pressão caseiro, assim, que bota o pulso, e tem gente que fica tão enlouquecido com isso que toda hora está medindo pressão. Isso, por um lado, é bom, mas por um lado é perigoso. Como que o senhor vê isso? É isso mesmo que você falou, tem os dois lados. Eu considero essa medida, que a gente chama de medida residencial, ela é muito importante, já que, repetindo, nós estamos falando de uma doença silenciosa. Mas essa medida, mesmo ela sendo feita em casa, ela tem que ser orientada por um médico, porque senão gera estresse, ansiedade. A gente sabe que ansiedade e estresse também tem a ver com pressão alta e vira um ciclo vicioso. A gente usa esse tipo de aparelho, o aparelho tem que ser também orientado na compra, não pode ser qualquer aparelho. Só para você ter uma ideia, existem aparelhos que a gente compra em farmácia, por exemplo, que são de medidas no pulso. Esses não são validados pela medicina ainda. Agora, aqueles que são de braço, mesmo os digitais, mas de braço, aqueles sim podem ser usados como um parâmetro para a medida da pressão. Ah, pois é, eu tô falando de pulso que a gente vê mais comum nas residências, É, que acaba sendo um problema. A gente está saindo de um período de pandemia, né, doutor? Começando a voltar à vida normal, Deus nos ajude que a gente volte. Quando o senhor fala dos jovens com pressão, atribui também ao estresse, à tristeza, à depressão. E aí eu faço o paralelo com a gente passar 2 anos em pandemia, as pessoas viveram um estresse, uma depressão, o índice de estresse e depressão cresceu muito. Também estão diretamente ligados a infarto, alta pressão e esses problemas de coração? Moni, é impressionante o impacto que a pandemia teve na vida da gente de uma forma geral. Impressionante. Eu vejo isso aqui no consultório, essa questão das doenças mentais, psiquiátricas, isso aumentou muito. E isso, como eu disse, tem muito a ver com a hipertensão também. Então, nessa fase que a gente ficou muito tenso com relação à nossa segurança do ponto de vista de saúde, houve sim um acréscimo do número de pessoas com ansiedade, com depressão e etc. E o pior, de pessoas que faziam o controle periódico no consultório de hipertensão ou de outras doenças cardiovasculares e que deixaram de fazer por causa das orientações com relação à pandemia. Então, realmente, nós estamos numa fase de melhora geral do ponto de vista da epidemia e eu recomendo que seja uma fase também para uma reavaliação do estado de saúde das pessoas, né? Entendi. E também, né, doutor, com a pandemia a turma ficou mais sedentária, né? Isso também contribui, né? Isso é fundamental. Eu acredito que a atividade física, eu vou falar da caminhada, que é a forma mais prática da gente sair da classificação de sedentarismo. A caminhada é uma ferramenta importantíssima no controle das doenças cardiovasculares, principalmente da hipertensão e também da obesidade, do diabetes, da questão do colesterol, etc. A atividade física, ela tem que ser feita, sabe? São raríssimas as pessoas que têm alguma contraindicação importante por uma caminhada, por exemplo. São muito poucas. A maior parte das pessoas não faz uma atividade física por inércia, por falta de motivação, de incentivo. Então, isso tem que ser feito. E isso tem um impacto fundamental no estado de saúde cardiovascular das pessoas. Doutor, então a gente está falando aqui para os telespectadores, vamos prevenir, né? Como fazer a prevenção? Primeira coisa, identificar quais os fatores de risco que você tem. Por exemplo, a idade a gente não consegue eliminar, a história familiar a gente não consegue eliminar. Agora, cigarro, terminar, parar de fumar com ajuda que seja, mas parar de fumar. A questão da alimentação equilibrada, saudável, balanceada. Atividade física, principalmente. Ainda voltando na alimentação, a questão do sal. O brasileiro é uma das populações que mais ingere sal no mundo. No mundo. Só para você ter uma ideia, a orientação da Organização Mundial de Saúde é uma ingestão de 5 gramas de sal por dia, incluindo a que foi feita lá na cozinha, que foi usada na cozinha, e a questão do saleiro. O brasileiro usa, em média, de 8 a 10 gramas, quer dizer, o dobro do recomendado. Então, isso é um dado importante com relação à hipertensão. E a atividade física regular, a Organização Mundial de Saúde orienta que
no mínimo de 150 a 300 minutos por semana. Então, se você faz uma caminhada de meia hora de segunda a sexta, você já está fazendo o que é recomendado do ponto de vista cardiovascular. Essa talvez seja a principal recomendação. Uhum. E assim, doutor, se a pessoa então vai ao médico que detectou que tem um problema de pressão e que ela tem que tomar remédio, esse tratamento com remédio, ele é pro resto da vida normalmente, né? Como a hipertensão, ela não tem uma causa, a gente não pode falar de cura da hipertensão. A gente não fala em cura. Se não tem cura e é um fator de risco definido, provavelmente a medicação vai ser usada o resto da vida. Muito provavelmente. Agora, além do tratamento medicamentoso, que são os remédios que o médico vai escolher, existem essas outras medidas, que são as não farmacológicas, não medicamentosas, que pode adiar o início da medicação ou até facilitar com que a dose que a gente vai usar seja menor. Então, as duas coisas têm que estar associadas. Doutor, chegou uma pergunta aqui no chat. A pessoa pergunta assim, como saber, a pessoa às vezes chega no médico, está com uma pressão alterada, devido a uma tristeza, um sofrimento que está passando. E como saber se aquela pressão alta é momentânea ou realmente já é uma doença? Quanto tempo leva para esse diagnóstico ser definido? Bom, essa pergunta é muito interessante, porque os pacientes realmente têm essa dúvida. Aí a gente tem que falar de valores. Por exemplo, se uma pessoa vem ao consultório e ela tem, independente da causa, seja por ansiedade ou por qualquer outro motivo, uma pressão que esteja acima de 18, por exemplo, normal a gente considera até 14/9. O ideal é abaixo de 14/9. Então, se existe uma pressão em valores acima de 18, por exemplo, o diagnóstico já está feito, eu não preciso de medir de novo. Agora, pressões em torno de 13, 14, até 15, o que o médico faz, de uma forma geral, analisando, obviamente, o contexto do paciente, é repetir a medida daqui a 15 dias, talvez daqui a um mês, fazer um exame que chama MAPA, que é um mapeamento durante 24 horas da pressão. Quer dizer, a gente tem ferramentas para tentar fazer o diagnóstico agora ou no momento posterior. O importante é que se faça o diagnóstico adequado. Maravilhoso. Com a Covid-19, né, e na vida dos hipertensos, a gente está começando a perceber os efeitos colaterais que a doença deixou. O que muda? Bom, a Covid, nós estamos aprendendo com a Covid, quer dizer, a gente ainda está coletando dados para analisar. A gente sabe que a Covid, principalmente as formas mais graves, ela causa uma inflamação no corpo como um todo. Cerca de metade das pessoas que tiveram a Covid mais grave tiveram algum acometimento do coração. De uma forma geral, foram uma inflamação do coração, que a gente chama de miocardite. Mas existem relatos de pessoas que não eram hipertensas até o Covid e que se tornaram hipertensas a partir de então. Então, a gente sempre recomenda e continua indicando que os pacientes que tiveram Covid, principalmente da forma mais grave, que a gente considera aqueles pacientes que precisaram de internação, eles devem fazer uma avaliação cardiológica, sim. E aí nós vamos incluir a medida da pressão e os outros exames necessários. Doutor Valério, maravilhoso, claríssimo. Eu, como leiga, que entendi tudo que o senhor falou, acredito que os nossos telespectadores também entenderam de tudo que a gente conversou. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar ou que a gente não tenha falado? As suas considerações finais? Eu queria só resumir falando da importância da hipertensão como um fator de risco real para as pessoas atualmente, e que a medida da pressão é importante para o diagnóstico, mas eu gostaria de chamar mais atenção ainda para a atividade física. A atividade física é simples, é barata, nós já nascemos, o ser humano já nasceu equipado para andar, a gente não precisa de nada para sair andando, e eu acho que é isso que tem que ser feito. Maravilhoso, doutor Valério Trindade. Eu conversei com o doutor Valério Trindade. Aqui o site da Unimed, @UnimedBH. Tem mais algum Instagram que o senhor gostaria de deixar? Não, está tudo certo. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Valério. Deus abençoe o seu trabalho. Amém. Amém. Obrigado. Tchau.